Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do pessoal do STF que não gostou daquela cartinha do Barroso para The Economist, não, né? Não estranha nada que não tenham gostado. Eu expliquei para vocês, tinha um monte de erro naquela carta. Para início de conversa, o mero fato de responder uma revista. Pô, a revista deixa a revista falar lá, pô. Vocês são o STF, o órgão máximo de justiça do país. Desde quando vocês precisam prestar conta do que uma revista inglesa falou sobre vocês, né? Então, assim, uma resposta institucional para o STF é meio que uma submissão. Ele está se submetendo a essa revista, né? Mas é lógico, foi muito pior do que isso, né? Porque no final das contas, o Barroso meteu o pé pelas mãos ali, escreveu um monte de besteira, um monte de coisa, a ponto de eu achar que aquela carta foi escrita pelo Alexandre de Moraes. A impressão que eu fiquei foi essa, posso estar errado, né? Foi o Barroso que assinou, mas pô, estava tão mal escrita, tão cheio de absurdos, que me fez crer que era o Alexandre de Moraes que escreveu aquilo ali. Mais do que isso, parece que o Barroso não consultou nenhum dos outros membros do STF, não consultou ninguém. Ok, ele é o presidente do STF, ele tem o direito de fazer isso, mas convinha a boa convivência, né? Que ele pelo menos fala, olha só, aqui, ó, Gilmarzão, ô Beissola, tô aqui falando um negócio aqui, uma parada para The Economist, o que você acha? O Gordola, né, o Flávio Dino, Gordola, aqui ó, tô escrevendo esse troço aqui, o que você acha disso aqui? Podia ter consultado um pessoal, né, mas não, ele fez a besteira sozinho. O pessoal parece que não gostou não, vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Figaro Fi, Figaro Fá, Figaro Fi, Figaro Fá, Xandecleia, Cabeçola de Pingola e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, resposta do Barroso, a revista The Economist gera desconforto entre ministros do STF. Aqui, ó, o presidente do STF rebateu as críticas da publicação britânica, atuação da corte. A The Economist, a gente já falou para vocês, né? Descobriu um filão, né? Porque um monte de gente tá vendo essa revista, é totalmente irrelevante lá nos Estados Unidos, irrelevante no mundo todo, mas o pessoal do Brasil tá todo mundo querendo saber disso daí, né? O pessoal percebeu isso, né? Que o Brasil tá todo mundo injuriado com a Suprema Corte aqui, né? Enfim, e o Barroso resolveu responder, né? Ou seja, para que responder? Uma revista criticando o STF, é direito deles criticarem o STF. Aliás, é direito de qualquer pessoa no Brasil, de qualquer revista no Brasil fazer isso, não deveria ter problema aqui também, mas enfim. Aqui, ó, entre outras críticas, o STF, a publicação britânica, acusou o Alexandre de Moraes de dividir opiniões e disse também que somente no Brasil, onde ministros da corte detêm poder excessivo, um magistrado poderia alcançar tamanha notoriedade, né? Enfim, a resposta do Barroso, ele disse um monte de besteira lá, né? Que além disso teria dito que nunca disse que a corte nunca disse que derrotou Bolsonaro. Talvez seja esse o truque dele. A corte nunca falou. Ele falou. Ele disse que derrotou Bolsonaro. Nós derrotamos o bolsonarismo, né? Depois, ele voltou atrás, ele disse que não, que exagerou, que empolgou e coisa e tal. Mas olha só, mas ele falou, né? No mínimo foi um ato falho que já desqualificaria ele de qualquer julgamento envolvendo o Bolsonaro daqui para frente, né? Na verdade, teve vários outros casos aqui. A gente vai falar sobre esses 6 afirmações contestáveis da nota do Barroso à revista The Economist. Mas o ponto foi esse, né? Parece que os outros ministros do STF não gostaram disso daí, porque acharam justamente que foi uma resposta cheia de erros, cheia de problemas, que vai causar mais complicação. E lembra, a The Economist está adorando esse filão, descobriu um filão que ela fala as coisas, as pessoas prestam atenção, ninguém mais presta atenção dela na Inglaterra, né? Mas então, o que acontece? Sabe que já teve depois disso o caso do embaixador da Espanha. Lembra? Essa confusão toda da The Economist foi antes do caso que o Xandão intimou o embaixador da Espanha e ameaçou não sei o que lá, exigiu explicações e não sei o que lá, o que é mais um absurdo dessa escalada autoritária do judiciário aqui no Brasil, né? Mais uma coisa que não tem sentido nenhum do STF fazer isso aqui no Brasil. Então, ou seja, já tem material para mais uma ou duas matérias da The Economist contra o STF. Essa resposta do Barroso foi vergonhosa realmente, né? Ou seja, de novo, é o mesmo caso que eles estão reclamando do Alexandre de Moraes. Não é que eles têm um problema com um ditador autoritário sanguinário que persegue pessoas alucinadamente com sangue nos olhos,
O problema deles é o cara que faz tudo isso e ainda é burro, ainda exagera, faz coisas que não presta, né, que não adianta. Né, o caso de perseguir o Alan dos Santos, perseguir o Oswaldo Eustáquio, qualquer juiz no Brasil está acostumado com a situação em que você emite uma ordem, mas o cara fugiu, o cara está na Alemanha, o cara está na Argentina, o cara fugiu do Brasil. E aí, faz-se o quê? Né? Não tem jeito, a justiça ela tem um limite, ela vai até um ponto, né? Deixa pra lá, paciência. Chato pra caramba, tenho certeza, o juiz fica chateado, o promotor fica chateado, mas fazer o quê? Vida que segue. O Alexandre de Moraes não pode. Não pode? Não, porque o governo da Espanha tem que dar um jeito de fazer, o governo dos Estados Unidos, a Interpol. E o mais engraçado é isso, né? Você repara que todas as interações do Alexandre de Moraes com o exterior, ele foi contido, porque o que está acontecendo? Né? Não é nenhuma questão assim de maioria tá contra o Alexandre de Moraes, não. 100% das vezes que as decisões do Alexandre de Moraes tiveram que ser confirmadas, né, ratificadas por tribunais exteriores, eles negaram, falaram, olha só, isso aqui é perseguição, né? Isso deveria dizer muito sobre o grau de problema que tem essas decisões do Alexandre de Moraes. A gente fala aqui, eu falo isso aqui, um monte de advogados no Brasil falam isso aqui, mas aqui no Brasil não tem ninguém que possa virar e falar, Xandão, para com isso aí que você está fazendo merda, né? Então, o que tem é isso, são tribunais lá fora que olham para o caso e falam, porra, peraí. E, de novo, a gente não está falando de tribunais bolsonaristas ou tribunais de direita e coisa e tal. A negação da extradição do Alan dos Santos foi durante o governo Biden lá nos Estados Unidos. Oswaldo Eustáquio está na Espanha, que é um país de esquerdistas, de amigos do Lula esquerdistas. A Interpol está na França, que é do Macron, amigo do Lula esquerdista também. Ou seja, a gente não está falando de caso de juízes de direita que estão do lado do Bolsonaro. Não, é juízes que olharam para a coisa e falaram, peraí, porra, como advogado, olho para a coisa e falo, caramba, só tem absurdo nisso daqui. Qual o crime do Alan dos Santos? Ele planejou um golpe de Estado. Peraí, mas... ele está sendo acusado de golpe de Estado. O cara deu um golpe de Estado. Peraí, o que você está falando aqui? Que no dia tal ele publicou tal coisa no Twitter, dia tal ele publicou tal coisa no Instagram, dia tal ele publicou tal coisa não sei aonde. Pô, cadê o golpe de Estado nisso daqui? O cara falou um monte de coisa? Criticou um monte de coisa? Criticou, mas... cadê o golpe de Estado nessa história, né? Foi o que fez a Corte Espanhola. A Corte Espanhola, a acusação que o Alexandre de Moraes mandou para eles lá, que o Oswaldo Eustáquio estaria dando um golpe de Estado e não sei o que lá. Aí o juiz lá pegou, golpe de Estado, o que foi? Porque no dia tal ele criticou o Shor, no dia tal ele disse que o Shor era o cachorrinho do Xandão, no dia tal ele disse que não sei o que lá. Pô, cadê o golpe de Estado nessa história, né? É o que eu falo para vocês, está ficando cada vez mais difícil, até para o pessoal que está do lado do Xandão aqui, defender o Xandão. É muito erro junto. E agora o Barroso entrou na levada, né? Tá fazendo erro também. Eu fico me perguntando, sinceramente fico me perguntando, é tanto erro nesse negócio, que eu fico me perguntando se não foi o Xandão que escreveu esse negócio e falou pro Barroso, Barroso, olha só, publica isso daqui que eu quero essa defesa aqui, se você não publicar eu vou contar o seu podre, não sei o que lá, sei lá, qual é a dinâmica, né, que tem lá no STF, né? Aqui, ó, 6 afirmações contestáveis na nota de Barroso, da revista The Economist. Contestáveis, o pessoal tá pegando leve pra caralho aqui, né? Porque, porra, muito mais do que isso, uma merda aqui. O X não tinha representado... A primeira coisa, né? O próprio fato dele responder uma revista, não tem lógica isso, né? A revista, pode criticar, deixa pra lá, né? O X não tinha representante legal porque sofreu uma ameaça, né? Ele falou que o X foi proibido no Brasil porque não tinha representante legal. 2 absurdos aí. Primeiro, que não tem lei brasileira que exija ter representante legal no Brasil. Não existe tal lei. Essa lei foi inventada da cabeça do Alexandre de Moraes. E o X não tinha representante legal porque sofreu ameaça, né? O Alexandre de Moraes ameaçou prender as pessoas se elas não tirassem contas, que é outra coisa que a lei brasileira proíbe explicitamente. Lá no Marco Civil da Internet é proibido você tirar conta porque isso seria censura prévia, né? Aqui, ó, os motivos das decisões de censura não são públicos nem para os advogados. Ele falou que todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas secretamente, né? Ele diz que foi porque estava fazendo não sei o que lá, mas ninguém sabe, nem os advogados das partes sabem o que motivou a decisão de censura, o que é mais um absurdo, né? Veja, censura é proibido pela Constituição brasileira, não deveria ter em situação alguma, mas muito mais uma censura que não tem uma justificativa, não tem nenhuma explicação lógica para isso. Aqui, ó, nós derrotamos o bolsonarismo é frase de Barroso amplamente divulgada. Ele disse que o presidente do tribunal nunca disse que a corte derrotou o Bolsonaro. Ele disse que não, que foram os eleitores que derrotaram o Bolsonaro, que não foi a corte, coisa e tal. Mas não,
Mas o problema aqui, Barroso, é mais do que isso, né? Você mostra que você tá contra o Bolsonaro. Como é que você vai julgar o Bolsonaro, então? Como é que você vai fazer para julgar o Bolsonaro? Não, não pode, pô. Simplesmente deixa para lá esse caso, não pode julgar o Bolsonaro. Pesquisas não atestam confiança do brasileiro no STF, ao contrário do que diz o Barroso. Tem várias pesquisas que contradizem o que o Barroso falou, de que a corte é bem vista pelos brasileiros e coisa e tal. O enfoque da The Economist é amplamente respaldado no Brasil. Ele diz aqui ó, que o enfoque da matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram golpe de Estado. E essa frase tem duas coisas preocupantes aqui, né? Primeira coisa é a narrativa dos que tentaram golpe de Estado. Então você já sabe que tentaram golpe de Estado. Você vai julgar um caso em que supostamente houve um golpe de Estado no Brasil, mas você já sabe que teve, porque ele está dizendo aqui que a narrativa deles é a mesma narrativa dos que tentaram golpe de Estado, né? E o segundo problema é, e qual o problema? Ou seja, repara a situação que, a gente tem visto isso na mídia tradicional, né? Quando tem uma lambança dessa do STF, o pessoal reclama assim, ai, mas isso vai dar margem para as críticas dos bolsonaristas, você não deveria fazer isso porque isso vai dar margem para a crítica. Meu amigo, não, o problema é o problema. Não é o fato de que os bolsonaristas vão usar o problema para criticar, o problema é o problema em si. A merda que ele falou foi a merda que ele falou. Não é, o problema não é o fato de que bolsonaristas vão usar isso para... Repara como é que tá invertida essa lógica na cabeça desse pessoal, né? Aqui, ó. Críticas semelhantes às feitas pela The Economist aparecem em diversos jornais brasileiros e estrangeiros, até mesmo com tendência de centro-esquerda, né? Aqui, ó, devido ao processo legal não está sendo respeitado, diferente do que afirma Barroso. É lógico que não está sendo respeitado, estão tolhendo a defesa de forma absoluta. Só o fato daquela última decisão de que no pessoal do 8 de janeiro, que testemunha não vai ser intimada, que a pessoa tem que levar a testemunha lá, que eles só vão intimar a testemunha da acusação. Que porra é essa, cara? Isso é um absurdo completo, isso é um negócio que não tem nenhuma lógica. Você está claramente ajudando a acusação e prejudicando a defesa. Isso é cerceamento de defesa, isso é prejudicar o direito de defesa das pessoas, que deveria ser sagrado dentro do devido processo legal, né? Então, esse é o fato. Parece que tem gente do STF insatisfeita com o papo que o Barroso falou. Eu, se fosse esse pessoal, perguntava para o Barroso, como é que o Alexandre de Moraes te obrigou a publicar isso? Por que você publicou esse negócio a mando do Alexandre de Moraes? Porque está na cara que foi o Alexandre de Moraes, pela quantidade de erros que tem nessa declaração, foi o Alexandre de Moraes que escreveu isso. Por que o Barroso aceitou publicar isso como sendo do STF?